Em nome do Sindicato dos Trabalhadores da USP, agradecer os companheiros da organização pelo espaço no ato. Em nome do sindicato, pessoal, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando falamos hoje na luta pela democratização da USP, que é uma luta necessária, temos que nos fazer a seguinte pergunta: se o Grandino Rodas fosse aqui dentro da universidade uma figura solitária, solta no espaço, ele conseguiria fazer tudo o que ele está fazendo? A eliminação dos 8 estudantes, que incluiu a nossa companheira, foi acertada pelo Rodas numa reunião com todos os diretores de unidades da USP, à exceção de 4. Professora Sandra Imprini, da FEFERESH, professora Lisete, da Educação, o diretor da ECA, certo? O diretor da Direito. Todos os outros diretores da unidade estavam juntos na reunião com eles, segundo as informações que nós temos, e endossaram, certo, as medidas que o Rodas está tomando. Tudo isso que o Rodas está fazendo, na verdade, apesar de ter sido o segundo colocado numa lista tríplice, ele só pode fazer porque ele está respaldado, porque representa os interesses e objetivos de uma burocracia acadêmica corrompida até a medula, que detém o poder e o controle dessa universidade. E que não tenhamos ilusão, não vai abrir mão dela facilmente, sem muita luta, certo? Sem muita briga. Vou dar só um exemplo do porquê. Certo? Um grupo de professores que coordena uma empresa deles, privada, mas que opera com capital público, ou seja, com dinheiro da universidade, chamada FIA. Segundo estudos publicados na revista USP, faturou no ano de 2000 algo em torno de 53 milhões de reais, dos quais passou quase 3 milhões para a USP. O que fez com os outros tanto, ninguém sabe. E que acaba de criar agora um curso de graduação. E segundo informações que nós tivemos no Sintex, vai ganhar um espaço lá na FATEC para instalar um curso lá também, na mesma FIA. Essa gente não vai abrir mão, né, do direito de seguir controlando essa universidade, entendeu? Para usar ela da forma que usa. Então, o Grandino Rodas é a figura execrável que é, agora só faz o que faz porque não está sozinho. Então nós não podemos incorrer no erro, entendeu? De esquecer que por trás dele tem toda essa gama de burocratas. Que não se trata, portanto, nesse sentido eu concordo totalmente com quem disse que não se trata, portanto, de apenas mudar a forma de escolher o reitor ou de escolher o representante, apenas mudar a estrutura de poder na universidade não vai absolutamente resolver o nosso problema aqui. Tanto é assim que, ao contrário do que acontece em alguns países, como na Argentina, em que os generais da ditadura estão condenados à prisão perpétua, né? Aqui na USP, entendeu? O reitor, como Gama e Silva, ainda é homenageado no Salão Nobre do Conselho Universitário com seu retrato, né? E todos nós aqui na universidade convivemos pacificamente com isso. Ora, eu pergunto: é possível nós falarmos aqui, dizermos aqui, de resgatar a memória, de honrar a memória, tá certo, dos que tiveram a coragem, o heroísmo, tá certo, de combater esse regime totalitário, entendeu? Aceitarmos calados a permanência da homenagem, tá certo, a essa figura, tá certo, no Salão Nobre da reitoria da universidade? Não creio que seja, também? Não creio que seja. Então, a proposta feita pelo professor Comparato, da Comissão da Verdade, vamos levar para o sindicato, sozinho, eu não posso dizer que não, vamos levar para a diretoria do sindicato, no dia 7 tem reunião, entendeu? E seguramente a entidade vai responder a isso.
Eu quero encerrar aqui a fala em nome do sindicato, com um chamado também a todas as pessoas que aqui estão presentes, em particular aos estudantes. Há uma luta em curso na universidade hoje. Entendeu? Há uma greve estudantil que não se encerrou no ano passado, ela se mantém, né? E a sorte dessa universidade, o futuro dessa universidade, entendeu? Ela vai depender, né, exatamente desse processo de mobilização que está em curso agora. Então, a responsabilidade de cada um aqui, não só de apoiar, mas de fortalecer esse processo de mobilização, entendeu? É fundamental. Então, não vamos conseguir encerrar as perseguições preservando os perseguidores. Não vamos conseguir encerrar, reverter as expulsões, enquanto os que expulsaram continuarem mandando aqui na universidade tranquilamente. Não vamos conseguir expulsar as fundações, enquanto os donos das fundações, os proprietários das fundações, né, os capitalistas sem risco, continuarem mandando na universidade. E principalmente, nós não vamos conseguir o necessário apoio na população, né, para a nossa luta interna aqui, enquanto a gente não provar para essa população externa, esses que pagam imposto para sustentar a universidade, além disso tem que pagar a sua formação nas universidades particulares da vida, ou seja, tem que pagar imposto para sustentar nós aqui na universidade, vocês com o seu estudo, eu com o meu salário, os professores com os seus salários, né? E além disso tem que pagar também para conseguir o seu estudo numa particular, para garantir o lucro do empresário, entendeu? Se a gente não convencer esse pessoal e não tiver como provar para eles de fato, entendeu, que a nossa luta aqui dentro não é para melhorar a qualidade da nossa vida no interior do nosso castelo de marfim. Nós temos que lutar aqui para dar um passo que seja o mais importante para democratizar essa universidade, que é democratizar o acesso, fazer dessa universidade aqui uma universidade que também esteja a serviço dos filhos da classe trabalhadora e do povo pobre, para que eles também possam estudar aqui. Entendeu? Então, se a gente conseguir provar para essa população lá fora que a nossa luta também está a serviço disso, vai ser muito difícil o Grandino Vargas, entendeu? Seguir fazendo a campanha que está fazendo, no sentido de tentar convencer a população que, na verdade, o direito de fumar maconha no Brasil passa primeiro por passar no vestibular da USP e depois botar a polícia para fora, porque, segundo ele, a gente quer tirar a polícia daqui para poder fazer baderna, para poder fazer festas, fumar maconha, etc, etc. Entendeu? E quando nós sabemos que a história aqui é bem outra. Então, se a gente quer contar com o apoio dessa população lá fora, nós vamos ter que dizer para ela, tá certo? O que nós que lutamos por mudar essa universidade, entendeu, teremos a oferecer para ela na universidade que nós nos propomos a construir. Aí talvez a gente consiga reverter esse processo. Então, eu encerro com isso.